Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador. Para tal, nós vamos abrir a Bíblia. Nós vamos ler um versículo apenas de 1 João capítulo 2, versículo 4. 1 João capítulo 2, versículo 4. Hoje eu quero meditar com os irmãos a respeito de viver Deus intensamente, irmãos. A respeito de viver Deus com intensidade, com prazer, com alegria. Quando amamos intensamente ao Senhor, as coisas acontecem na nossa vida. 1 João capítulo 2, versículo 4, nos diz a palavra: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amém? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Senhor, nós te louvamos por mais uma noite, pelos amados aqui congregados, Senhor. Estamos aqui para te louvar, para te adorar e também para ouvir o teu Espírito falar aos nossos corações. Ó Deus, move nesse lugar, fala conosco, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar edificados, alimentados pela tua graça, para que assim, Senhor, nós possamos ter a força para vencermos tudo quanto o inimigo levantar contra a nossa caminhada, Senhor Jesus. Abençoa-nos e guarda-nos. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Pai amado. Irmãos, viver Deus é uma necessidade de cada um de nós. Só que nós precisamos viver Deus com uma intensidade grande. Nós precisamos viver Deus de forma intensa, de forma grande na nossa existência. Nós precisamos olhar para o Senhor, amados, e entender que o Senhor é tudo para nós, que nada é melhor do que estar na presença do Senhor. E assim nós vemos na Bíblia, a palavra de Deus nos mostra quantos que falaram, bom é estar na presença do Senhor, bom é viver com Deus, bom é usufruir da grande misericórdia do Todo-Poderoso, bom, irmãos, é experimentarmos a mão abençoadora de nosso Senhor e Salvador. Mas nós precisamos entender que para que isso aconteça na nossa existência, é necessário que nós nos entreguemos por completo, que nós venhamos a doar por completo a nossa vida, abrir mão de nós, arrancarmos os cadeados, as portas, as janelas, derrubarmos as paredes, para que o Espírito Santo possa adentrar o nosso coração, para que ele possa encontrar lugar aqui dentro, amados. E quando o Espírito Santo entra e encontra lugar aqui dentro, nós vamos viver de forma intensa a presença do Senhor. Jamais a nossa vida será a mesma, jamais será a mesma, irmãos, porque vamos experimentar o poder de Deus, a glória de Deus, e o Espírito Santo há de mover através da nossa existência. É a promessa de Deus para a nossa vida, é a promessa de Deus para você, é a promessa de Deus para você. É o Senhor, irmãos, que quer assim, é o Senhor que deseja que assim seja a nossa vida. O Eterno tem esse plano para nós, e nós precisamos abrir a nossa alma e falar: Senhor, venha, envolva-me, encha-me com tua graça, mova na minha vida, toma-me, guia-me, leva-me para a esquerda, leva-me para a direita, para a frente, para trás, para cima, para baixo. Faça segundo a tua vontade na nossa vida. Amados, precisamos na presença do Senhor sermos como uma árvore que o vento balança para um lado e para o outro. A árvore não tem controle, porque quem balança é o vento, é a força do vento, é a força do Espírito, é a força do Espírito que precisa nos balançar, nos enviar para um lado e para o outro. E assim, irmãos, nós vamos ver a grande glória do Senhor, o grande poder de Deus. Vamos experimentar aquilo que Deus pode fazer em uma vida fiel, em uma vida aberta, em um coração sensível à sua voz. Amados, quando nós amamos intensamente o Senhor, nós guardamos a sua palavra. Quando nós amamos intensamente o Todo-Poderoso, a palavra do Senhor, ela é nosso alimento, ela é nossa companheira. Nós temos prazer na palavra. O mover do Espírito Santo é uma evidência, é uma verdade através da palavra na nossa vida. Quando nós, amados, nos deixamos mover pelo Espírito, ao abrirmos a palavra,
ela salta diante dos nossos olhos. É o Espírito Santo que dá vida às letras. Aquele texto que você leu uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, quando você lê novamente, você entende aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração, porque é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Não é o entendimento humano, amados, mas é o Espírito Santo do Senhor. E quando nós, queridos, deixamos que essa palavra adentre o nosso coração, quando essa palavra encontra lugar aqui dentro, irmãos, nós vamos ver o que Deus fará através da nossa existência. Você verá o que Deus fará através de você. Um grande problema hoje na igreja, amados, é que as pessoas já não guardam a palavra de Deus no coração. Na verdade, já não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não dão mais valor à voz da palavra do Senhor, porque as pessoas estão interessadas em ouvir homens, em ouvir o homem, e se o homem fala bonito, e se o homem promete muito, este é bom, e o Espírito Santo fica em segundo plano. Mas, amados, 1 João capítulo 2, versículo 4 diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amados, precisamos guardar a palavra, e quando nós guardamos a palavra dentro do nosso ser, somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos viver a palavra, irmãos. Vivermos aqui, e onde quer que estejamos, a palavra do Eterno será a mesma, e nós vamos experimentar o grande poder, a grande graça, a manifestação da glória do Senhor na nossa existência. E guardar a palavra no coração também tem outra utilidade, além de nos aproximar do Senhor, além de nos aproximar de Deus, nos deixar felizes, alegres, nos deixar cheios da graça, ela também, irmãos, ajuda-nos a afastar-nos do pecado, O salmista no Salmo 119:11 diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo onde? No coração, amados. O nosso coração precisa estar cheio da palavra, para não pecarmos contra o nosso Senhor e Salvador. O interessante é que o coração está aqui dentro, não é? Temos que guardar a palavra na mente, dentro da cabeça. Coração, na palavra refere-se à nossa mente. Quando nós guardamos, enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, não entra outras coisas. E nós vamos ouvir a voz do Todo-Poderoso. Amados, o que é que está ocupando a nossa mente? O que é que enche a nossa cabeça? Nesses tempos difíceis que nós temos tanta coisa para ver, é a internet cheio de promessas, é a internet cheio de coisas bonitas, é a televisão, são os filmes, são aí as amizades, enfim, as conversas. O que é que tem enchido a nossa mente? O que é que tem enchido a nossa mente? O que é que enche a nossa mente, amados? Queridos, se nós não tivermos cuidado, nós não vamos colocar a palavra de Deus de forma alguma dentro da nossa cabeça. Não sobra tempo, não sobra espaço. A palavra de Deus é muito interessante. Se você não tiver um propósito, se você não colocar um propósito de lê-la todos os dias, se você não colocar um propósito de lê-la, de separar um tempo na tua agenda, você não vai conseguir encontrar tempo. Não vai. Você pega a Bíblia, aparece alguma coisa, você lembra de algo, etc, e você deixa a Bíblia em segundo plano. Mas aqueles irmãos que amam o Senhor intensamente, esses guardam a palavra dentro dos seus corações, guardam a palavra. E nós precisamos entender, e cada dia crescermos nessa verdade, e vivermos a verdade do Senhor, porque é assim que a palavra diz para nós. Irmãos, quando nós amamos intensamente ao Senhor, nosso coração ele fervilha, ele ferve, ele arde, a alegria do Senhor nos toma conta, irmãos, toma conta da nossa vida, amém? Mas algo interessante também ocorre, quando nós amamos o Senhor de verdade, de fato, nós nos tornamos inimigo do mundo e das paixões que esse mundo tem. É interessante isso, irmãos. É a única inimizade que Deus permite. Sermos inimigos do pecado.
A inimizade, obra da carne, mas quando nós rejeitamos, quando nós não permitimos que essa amizade adentre o nosso coração, quando nós temos inimizade para com o mundo, Deus quer que seja dessa forma. Precisamos ser inimigos do mundo, inimigos das paixões desse mundo. Nós precisamos resistir ao mundo, e o mundo fala alto, amados, e o mundo cada dia fala mais alto. Esse mundo, as paixões lá de fora, cada dia fala mais alto, amado. E assim será, é crescente. Chegará o tempo, irmãos, que será muito difícil resistir ao mundo. Já é difícil hoje em nossos dias, mas a tendência é que será ainda mais difícil, porque o inimigo, ele está cada dia agindo mais intensamente. O inimigo cada dia age com mais intensidade. O inimigo cada dia cresce na sua ação. Ele envolve as pessoas, ele toma as pessoas, ele age na vida das pessoas, ele distorce a caminhada, a jornada das pessoas. Ele chama a atenção das pessoas para uma série de situações, e nós, muitas vezes, esquecemos de Deus, porque ouvimos e vemos o mundo, e o nosso coração passa a bater forte, coração bandido, coração ruim, coração cheio de más intenções, começa a bater forte para o mundo, bater forte com relação ao mundo. É a paixão nossa pelo mundo, é a paixão que cresce no coração. É assim, queridos, se você sentar e esperar essa paixão passar, não vai passar, porque essa paixão só é apagada quando nós temos dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, a presença do Espírito Santo de Deus. E o Senhor já recomenda-nos em 1 João capítulo 2, versículo 15, ouça com atenção: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, olha que interessante, a palavra de Deus é assim, ela é tão clara. Muitas vezes nós não vemos, não ouvimos, não entendemos, porque nós não queremos ver, não queremos ouvir, nem entender. É muito bom você falar assim: eu não sabia que era desse jeito, não vou ler, porque se eu ler eu vou ficar sabendo. Aí você se esconde atrás de um anonimato, se esconde atrás de uma série de situações, mas para o Senhor não há ninguém que se esconda dele, porque os olhos do Senhor varrem toda essa terra, os olhos do Senhor sondam o nosso coração, e o Senhor sabe o que tem aqui dentro, se é dele ou não, Mas, amados, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. O que é amar o mundo? Amar o mundo, irmãos, é mais simples do que parece. Amar o mundo é apenas você se deixar levar. Tem um samba de um cara aí, nem sei quem canta, que diz: vida leva eu. É exatamente isso, gente, é a vida que leva o cara. Estranho eu dar um exemplo de samba aqui, não é? Mas é porque eu ouvi no rádio um dia aí, eu achei interessante. Olha só o que diz aquela música: vida leva eu. É isso, irmãos, é a paixão. Nós nos deixamos levar pela vida. Não precisa fazer muita coisa, é só se deixar levar pela vida, e a paixão cresce, e vai tomando conta do teu ser, e você descobre que acabou o tempo, não tem mais nada, é só o mundo, e você se apaixona por ele, e não consegue mais ver Deus, não consegue mais enxergar o Senhor. E a consequência? Aí você olha para o tempo, e eu acho que vai chover hoje, não vou na igreja não. Aí você olha novamente, e hoje está quente, não é? Calor, vou ficar em casa, porque está quente demais, e aquela igreja é quente. Irmãos, aí você fala: vamos visitar. Aí o sol está quente, não é? Meu Deus, visitar a pessoa, 2 horas da tarde nesse sol quente. Queridos, isso é amar o mundo. Aí você lembra: eu tenho que levantar amanhã cedo para trabalhar. Eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, estou cansado. Isso, aquilo, outro, é meu filho, é meu esposo, é minha esposa. Você não tem tempo para o Senhor. Por que não tem tempo? Porque o amor por esse mundo consumiu todo o teu tempo. O que é que diz a palavra, irmãos? Buscai em primeiro lugar.
O reino dos céus, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ou amor miserável esse que nós temos para com o mundo, que não nos deixa buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Nós lembramos que temos que trabalhar, lembramos que temos família, lembramos disso, lembramos do calor, lembramos de tudo. Mas não lembramos de honrar o Senhor com a nossa vida. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes o amor do Senhor já não está no coração. Não está no coração. E quando o amor de Deus sai do coração, aí nós nos tornamos religiosos. E vamos para a igreja em busca de um tanto de coisa. E até para cumprir tabela, para bater cartão. Mas não vamos mais para louvar nem para adorar o Senhor. Igreja torna-se fardo pesado na vida da gente. Domingo, ai meu Deus do céu. Quarta-feira, oh meu Deus do céu. Sexta-feira, culto de oração. Culto de oração, por que tem que ter culto? E vai por aí. Jó disse determinada vez, Jó, capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, não é assim? E nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que foi isso, queridos? Foi um homem que entendeu quem era Deus e amou o Senhor. Esse homem amou Deus de uma forma tão grande, que o capeta perdido um dia aparece diante de Deus e fala: olha, tá vendo? Vou tentar, vou lá, vou derrubar. Aí o Senhor diz: vá, veja quem é Jó. Veja quem é. Tem liberdade, só não toca na vida dele. E como diz os crentes de plantão, Jó passou por todas as peneiras possíveis e imagináveis. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Oh, meu Deus, misericórdia. Porque nós não somos assim. Porque nós não somos assim. Muitas vezes, amados, é a nossa amizade pelo mundo. Amizade, paixão por esse mundo, que tem nos roubado a verdadeira comunhão com o Todo-Poderoso. Irmãos, quando nós amamos intensamente o Senhor, quando o nosso amor para com Deus ele é forte, pecar deixa de ser opção na vida da gente. Pecar deixa de ser opção. É uma opção que você arranca. Não existe. Opção não existente. Pecado não existente. 1 João 1,9, leia comigo, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E também 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Amados, nós não fomos feitos para o pecado. O Senhor não nos fez para o pecado. Você não foi feito para viver o pecado. Nós, amados, somos feitos e chamados para louvar e adorar o Senhor com todas as forças de nosso ser. Pecar não é opção na vida dos servos do Senhor. Pecado não é opção. E nós precisamos, amados, resistir o pecado. A Bíblia diz que é preciso resistir o pecado até o sangue. Lembra do texto? É preciso resistir o pecado até o sangue. Sabe o que significa isso? Antes de pecar, você deveria falar: prefiro morrer. É assim, é isso que significa o texto. Antes de pecar, você poderia falar: eu prefiro morrer a pecar. Eu preferiria morrer, eu quero morrer, mas não quero pecar. É isso que diz a palavra: resistir o pecado até o sangue, irmãos.
Sabe por quê, queridos? É melhor você morrer em santidade, você morrer em comunhão com o Todo-Poderoso, porque você vai direto para o céu, sem paradas, direto, pá, céu, pá, céu. Mas, se você cometeu o pecado, seja ele qual for, pequenininho, mentirinha social aceita, diz que hoje é impossível viver sem a mentira, e tem a mentira que já é aceita por todos, tá aí, mentiu, é assim mesmo. Essa mentirinha social, queridos, ela te leva para o inferno, desce direto, amém? O cara morreu aqui, cai no buraco, vai parar no inferno, não tem outra solução. É por isso que a palavra diz que é melhor morrer e ao sangue do que pecar, porque você pode contar a mentirinha de plantão e morrer na sequência, e aí, como é que fica? Mas se você resistir, se você continuar santo, se você continuar firme com o Todo-Poderoso, aí, amado, não tem nada que te afasta da presença do Senhor, nada, 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 nada. Nós somos invencíveis, invencíveis, super-homens e super-mulheres em Cristo Jesus. Nada pode vencer-nos, nada, nada pode vencer-nos. É preciso arrancar o pecado como uma opção, que você faz uso dela, mesmo que seja esporádica, uma vez aqui, outra acolá. Nós temos que arrancar, não pode, mesmo que seja esporádico, na vida do servo de Deus, não tem lugar para a maldição do pecado. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Todas as vezes que você peca, você quebra a tua comunhão com o Senhor. Você quebra a tua comunhão com o Todo-Poderoso. Mas quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos nosso erro, e quando nós olhamos para o Senhor e falamos: Deus, olha, me perdoa, me purifica, me lava, eu quero restauração, eu quero uma vida nova. O Senhor, Ele te pega, Ele te lava, Ele te renova, irmãos. Diz a Bíblia que Ele nos purifica, Ele nos purifica. O Senhor nos purifica por completo. Nós temos para isso o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Está em 1 João 2,1. Nós precisamos fazer uso desse advogado, é confessar o nosso pecado ao Senhor Jesus, e Ele nos purifica, nos lava, irmãos. E não há pecado que não seja apto para o perdão. Todos os pecados é possível que sejam perdoados, desde que haja em nosso coração verdadeiramente arrependimento. Determinada vez, amados, Jesus estava sentado, estava ali, e aparece uma multidão de pessoas e uma mulher, e apontavam para ela e diziam: mulher adúltera, mulher pecaminosa, foi pecado de adultério, a lei diz que devemos matá-la, devemos apedrejá-la. Jesus olhou e disse: se você não tiver pecado, que jogue a pedra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles estavam dentro da religião, mas não estavam dentro do coração do Senhor. Eles estavam dentro da religião, mas não viviam o Senhor. E quando Cristo baixou a cabeça e posteriormente olhou, só tinha a mulher em pé, porque os pecadores tinham saído. E Jesus falou para ela, João 8,11: então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Amém? Respondeu Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. É a solução para a nossa vida hoje, amados. Nós que abrimos a opção pecar na nossa vida, temos que reconhecer o pecado, confessar o pecado e receber de Deus o perdão e sermos lavados e purificados no sangue do Todo-Poderoso. É isso que o Senhor quer fazer com a gente, irmãos. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Amados, quando nós amamos intensamente o Senhor, quando você ama intensamente o Senhor, quando o amor de Deus é uma verdade no teu coração, a Bíblia diz que nós seremos imitadores de Cristo Jesus. Oh, glórias! Quando você ama Jesus de forma intensa, torna-se um imitador de Cristo, um imitador de Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, amados?
Permanecemos em Cristo? Glórias a Deus. Oh, glórias ao Senhor. Sabe qual é o nosso dever? Imitar o Senhor, imitar a Deus. Onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, no meio da tua família, no meio dos amigos, no trabalho, sozinho, perdido em algum lugar, tu precisas imitar a Cristo Jesus. É preciso que tu esteja em sintonia com o Senhor, ligado com o Senhor, amando o Senhor, voltado para o Senhor. A presença de Deus precisa estar dentro da tua existência, irmãos. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, imitadores do Senhor. Nós temos visto na televisão muitas vezes pessoas imitando personagens famosos, e imitam tão bem que você não sabe quem é os camaradas. Se você não vê a imagem, você não sabe se é o original ou se é o genérico. Irmãos, a nossa vida com o Senhor precisa ser dessa forma. Nós precisamos imitar Jesus tão bem, com tamanha perfeição, a ponto de, quando olharem para nós, vejam em nós a imagem de Cristo Jesus, irmãos. A imagem de Cristo Jesus. É assim que precisa ser. E evidentemente que ver essa imagem de Cristo Jesus são os atos e ações comuns às de Cristo. Comuns às de Cristo. Meu falar, meu andar, meu agir, tudo isso precisa ser semelhante aos de Cristo Jesus, igreja. Aos de Cristo, igreja. Determinada vez o apóstolo Paulo afirmou: para mim o viver é Cristo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Então, irmãos, para mim o viver é Cristo. Eu tenho que falar isso, irmãos. Você é servo do Senhor, tens que falar a mesma coisa. O viver é Cristo, o viver é Cristo. E se não for dessa forma, tem alguma coisa errada na nossa vida com Cristo Jesus. Tem algo errado. E se houver alguma coisa errada, irmãos, são os muros que abrem brechas. São os muros com rachaduras. E muros com rachaduras não são fortes, porque eles estão trincados, prestes a cair. A nossa vida, amados, ela precisa ser um muro totalmente, mas totalmente firme, firme com o Senhor. Nós precisamos imitar a Cristo Jesus em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, igreja. Precisamos imitar a Cristo Jesus, amar o Senhor, viver o Senhor, e que possamos afirmar, a exemplo do apóstolo Paulo, que o viver é Cristo, a exemplo do apóstolo Paulo, que o viver é Cristo. Amém? Que possamos afirmar, irmãos, viver para mim é Cristo, o meu viver é Cristo, o meu viver é Cristo. Isso, irmãos, é sinal que nós amamos intensamente o Senhor. É sinal que nós amamos intensamente o Senhor. Mas quando estes colocam suas vidas totalmente na dependência do Senhor, passam a viver a verdade de Deus no seu dia a dia, que entendem que não há nada mais importante, que nós estamos sobre a face da terra exatamente para isso, é para viver Jesus, nesse preparo em direção ao paraíso, nessa caminhada em direção ao paraíso. Nessa caminhada, irmãos, nós precisamos entender que somos ensinados. Há alguém que cuida de nós, que nos dá o discernimento, que nos dá a direção, que nos ensina como devemos pisar, como devemos andar, qual deve ser o nosso caminho. E a Bíblia diz que este é o Espírito Santo de Deus. E quando nós, amados, amamos intensamente o Senhor, nós somos ensinados pelo Espírito Santo de Deus. E nós não precisamos de mestres segundo a carne para nos ensinar, porque nós temos o mestre dos céus. Evidentemente que o Espírito Santo de Deus também usa os homens, os seus profetas para ensinar, claro. Mas se você não se você não os tem próximo, você pode aprender sozinho com o Espírito Santo de Deus. Assim foi com Abraão, amados. Ele estava sozinho. Ele vinha de uma religião pagã, idólatra, mas ele foi encontrado pelo Senhor, e quem ensinou aquele homem
foi o Espírito Santo de Deus, foi o Espírito Santo. 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Amém, igreja? 1 João capítulo 2, versículo 27. Eis aí, irmãos, a direção de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós não queremos entender a palavra. Por quê, irmãos? É porque nós não temos aberto, nós não temos escancarado a nossa vida para o Espírito Santo de Deus. E quando nós não abrimos a vida para o Espírito, não vamos entender a palavra. Será um tanto de letrinhas que você terá a maior preguiça de lê-las e não vai conseguir entender nada, por mais simples que seja o texto. Mas quando nós, amados, amamos o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito nos é dado, é derramado sobre a nossa cabeça, é o Espírito que te edifica, é o Espírito que te coloca de pé, é o Espírito que te dá força, é o Espírito que te envia, é o Espírito que te reveste, é o Espírito, amado, que te batiza, é o Espírito que derrama dos dons sobre a tua cabeça, e você falará em línguas, e você terá revelações, e você terá visões, pregará o Evangelho, e você fará segundo o mover do Espírito Santo de Deus, porque Ele age em diversas áreas. Mas só é possível, irmãos, quando a nossa vida está verdadeiramente em comunhão, verdadeiramente ligada com o Todo-Poderoso, porque o Espírito só habita em templos lavados, mas é lavado não com água, mas com sangue, sangue de Cristo Jesus, porque o único que pode purificar a nossa alma, o único que pode purificar o nosso templo, é o sangue de Cristo Jesus, nada mais. Água, sal grosso e outras coisas mais que hoje vendem nas igrejas por aí, tudo isso é coisa do capeta, é coisa do cão, amados, porque nada pode nos purificar, só o sangue de Cristo, só o sangue de Cristo, só o sangue de Cristo pode nos purificar, só o sangue de Jesus, amados. E quando nós somos purificados pelo sangue de Cristo Jesus, nós nos tornamos aptos para a habitação do Espírito. E o Espírito virá, habitará em nossas vidas, envolverá nosso coração, nos dará o poder, a autoridade necessária para que você ministre a palavra, para que você testemunhe, para que você passe e veja em você Jesus Cristo, e veja em você uma pessoa que anda com Cristo, uma pessoa cheia da glória do Senhor, uma pessoa movida, lavada e restaurada no sangue do Senhor, irmãos. Amados, é assim que o Senhor quer que seja. E o próprio Cristo diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Você lê a palavra, o Espírito Santo te faz lembrar. Amém? Tem muita gente que acha, irmãos, que você se converteu, a tua mente vai encher de Bíblia. Não enche, queridos, não enche. Você tem que fazer a sua parte. Nós somos uma mente que precisa ser cheia com a palavra, mas para que a mente seja cheia da palavra, eu tenho que ter acesso e permitir que ela adentre o meu ser. A palavra de Deus não vai cair dos céus na minha cabeça, eu tenho que tê-la, para o Espírito Santo de Deus trazer a revelação. E quando eu tenho essa palavra aqui dentro, irmãos, é por isso que Cristo disse determinada vez: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. E Ele não falou para os pequenininhos, falou para o sacerdócio. Sabe por quê? Eles já não tinham a palavra de Deus nos seus corações, mas eles tinham a religião dentro dos seus corações, os dogmas, as doutrinas de homens dentro dos seus corações.
E eu quero falar para você, precisamos ter a palavra dentro do coração. Precisamos nos encher com a palavra do Senhor. Nos encher, para que o Espírito Santo nos faça lembrar das palavras, de tudo quanto Cristo diz, e assim teremos a vitória nessa terra. Amém, amados? Queridos, nós precisamos viver intensamente o Senhor, viver intensamente Deus. Eu preciso respirar o Senhor, eu preciso sonhar com Deus, eu preciso pensar no Todo-Poderoso. A minha vida precisa derramar as águas do Espírito, irmãos. Eu preciso ser uma fonte que transborde as águas do Espírito. Mas só é possível, irmãos, se eu me colocar em sintonia com o Senhor. Eu tenho que encontrar tempo na minha vida para Deus. Eu tenho que guardar a palavra do Senhor no meu coração. Eu tenho que ter uma inimizade, só uma, ser inimigo do mundo, inimigo do pecado, inimigo de Satanás. Eu preciso lembrar que a opção pecar tem que ser arrancada do meu coração. Eu não posso ter a opção pecar dentro da minha vida. E ainda que eu devo ser imitador de Cristo Jesus, imitador do Senhor. E por fim, amados, depois disso tudo, eu serei ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Ele dominará a minha vida, falará ao meu coração e me usará segundo a sua própria vontade. E será como Filipe, enviado para um lado, depois se encontrava já em outro lugar. A vida da gente é assim, irmãos. Quando nós somos verdadeiramente guiados pelo Espírito, o Espírito é que domina a tua existência, e você balança ao sabor do vento, e o vento é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus fale aos seus corações, alimente suas vidas, e que essa palavra fique gravada na nossa mente, para que assim nós possamos viver segundo os princípios do Senhor. Vamos colocar de pé para nós orarmos, irmãos? Vamos colocar de pé. Senhor, nós te glorificamos pela tua graça, Senhor. Te glorificamos porque mais uma vez o teu Espírito falou conosco, trazendo a revelação da tua palavra. E nós queremos pedir, Santo Deus, que tu venhas nos envolver, para que essa verdade fique cravada em nossas vidas, meu Senhor, para que nós possamos no nosso dia a dia praticá-la, amá-lo acima de todas as coisas, viver a tua verdade e ser segundo a tua realidade, meu Deus. Ó Deus, abençoe o teu povo, Senhor, abençoe teu povo, para que sejam envolvidos pelo teu Espírito, tocados pelo teu Espírito, e que te amem intensamente, Senhor Deus, que haja um amor ardente nos seus corações para contigo. Ó Deus, nós te louvamos e te glorificamos por todas as coisas, em nome do teu Filho Jesus, amém, Santo Deus, aleluias. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 493.